Com essa lesão do Pedro, o que o Flamengo vai fazer? Qual a atitude que o Flamengo vai tomar? Hoje mais cedo eu falei para vocês, no vídeo lá do Central do Fla, que a janela do Flamengo estava encerrada, que o Flamengo não procuraria mais jogador nenhum. Inclusive, a informação que eu tive era que a chance de Memphis Depay ou Rafinha Alcântara no Flamengo eram 0. Mas, na conversa que eu tive com essa minha fonte no Flamengo hoje à tarde e no vídeo do Central do Fla que eu falei para vocês, eu disse para vocês que isso tudo era neste momento, no momento que eu estava gravando o vídeo, que se alguma coisa extraordinária acontecesse, as coisas poderiam mudar. E de extraordinário esse ano, aqui no CT do Ninho do Urubu, patrão, tá acontecendo uma coisa atrás da outra. Então, sim, o Flamengo vai voltar ao mercado sim, pessoal. O Flamengo, ó, vou ler aqui agora. O Flamengo tem o mercado mapeado, me falou a fonte de dentro do Flamengo. O que isso quer dizer, pessoal? O Flamengo tem uma leva, uma gama de atacantes que o Flamengo vai analisar a partir de agora. Não há reunião marcada ainda, tá? Vai rolar uma reunião para poder debater o assunto, para saber quem eles vão atrás, como eles vão atrás, mas em conversas por telefone entre Landim, Marcos Braz e membros do Conselho de Futebol do Flamengo, já ficou definido que o Flamengo vai tentar no mercado um atacante sim. A primeira decisão entre membros do Conselho é de sim. Vamos ao mercado sim, procurar um atacante sim. Agora, vamos contratar? Não quer dizer que ir ao mercado eles vão contratar. Como a minha fonte acabou de me dizer agora, temos o mercado mapeado. O que vai acontecer? Eles vão convocar uma reunião do Conselho de Futebol do Flamengo com urgência. Essa reunião não foi marcada ainda, porque primeiro há que se conversar com o técnico Tite, há que se entender a real situação do Pedro. Por quê, pessoal? Até quando o Pedro vai ficar fora? O Pedro fica fora por 6 meses? O Pedro vai ficar fora por 1 ano? O Pedro vai ficar fora por 10 meses? São 18 meses? Enfim, precisa-se primeiro entender qual é o tempo que o Pedro vai ficar fora. Por quê? Dependendo do tempo que o Pedro for ficar fora, você vai fazer um ou outro investimento. Faz sentido, por exemplo, você contratar um Memphis Depay por 2 anos, pagando um salário altíssimo para o jogador, se o Pedro volta em janeiro, por exemplo? Não faz sentido. Faz mais sentido você tentar um empréstimo de um jogador por 4 meses que possa suprir a carência do Pedro e depois você opta por ficar com ele ou não. Entenderam, gente? Aqui não tem sensacionalismo, cara. Não tem essa de falar que vai contratar fulano ou ciclano. Não, eu vou falar aquilo que eu conversei, aquilo que é a verdade que eu conversei com uma fonte dentro do Flamengo. A ideia do Flamengo primeiro é sentar e conversar com o técnico Tite. Sentou, conversou com o técnico Tite, entendeu a situação? Tite, como é que você pode fazer? Você tem fé no Bruno Henrique? Não tem fé no Bruno Henrique como centroavante? O Gabriel pode suprir essa carência que a gente vai ter? Que o Gabriel hoje no elenco do Flamengo é o único atleta. Bom, vamos lá, mais informações aqui. A informação é a seguinte, pontuado aqui. Primeiro, saber a gravidade da lesão do Pedro. Já se sabe que ele não joga mais esse ano, ok? Então, ponto. Segundo, saber na gravidade da lesão, saber por quanto tempo, né, o Pedro vai ficar fora. Terceiro, conversar com o técnico Tite e entender o que o Tite prevê que vai precisar. Então, primeiro descobrir qual é a gravidade da lesão do Pedro. Já se sabe que foi uma ruptura e que ele não joga esse ano. Ok. Mas vai demorar quanto tempo para voltar? Então, eles têm que descobrir isso primeiro. E, pessoal, não adianta. Tem vários especialistas, devem ter vários especialistas agora em toda a rede e na internet inteira, falando que esse tipo de lesão é de 1 ano, de 10 meses. Não adianta. Enquanto o Flamengo não avaliar o atleta, o Flamengo não vai dar o próximo passo. O Flamengo precisa ver o atleta, examinar o atleta, conversar com o atleta e sentir Flamengo, saber Flamengo, descobrir Flamengo, o tempo de recuperação. O Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, ele trabalha com uma metodologia. O Dr. Márcio Tanuri trabalha com outra metodologia. Então, aquilo que o Dr. Rodrigo Lasmar define como sendo o tempo de recuperação pela metodologia que ele, Rodrigo Lasmar, aplica, pode não ser a mesma que
o doutor Márcio Tanuri aplica no Flamengo. Então são coisas que, assim, o Flamengo só vai ter certeza quando examinar o atleta e tiver o resultado dos exames em mãos. Descobriu que estão 10 meses, 12 meses, 18 meses, 6 meses? Descobriu qual o período para o Pedro poder voltar? Até porque o Flamengo tem um histórico completo do Pedro, sabe todas as deficiências e proveniências do corpo do atleta para poder diagnosticar melhor até do que a seleção brasileira. Descobriu? Vamos sentar com o Tite, está aqui escrito na minha frente. Vamos sentar com o Tite para debater com o Tite qual é a situação emergencial. A situação é: Bruno Henrique dá conta do recado? Não precisa ir no mercado? Gabigol dá conta do recado? Não precisa ir no mercado? Carlinhos nem é considerado no momento porque ele não pode jogar a Copa do Brasil e ele não é considerado o melhor atacante da equipe do Flamengo, ainda não se adaptou, ainda não tem as qualidades que o Flamengo precisa para colocar um jogador para atuar. Tá? Então, depois de conversar com o Tite, aí eles vão fazer a reunião deles. Quando eles sentarem para fazer a reunião do Conselho de Futebol, eles já vão saber o tempo que o Pedro vai ficar parado e o que o Tite pensa a respeito dessa lesão, se precisa trazer outro ou não. Em paralelo a isso, já me garantiram aqui que o Flamengo tem um mercado mapeado e que já está, nesse exato momento, acionando esses atacantes ou o staff desses atacantes que estão mapeados. Já me garantiram aqui que Depay virou uma opção, sim, mas que o Flamengo não vai fazer loucuras para contratar ninguém. O Flamengo não vai participar de leilão para contratar ninguém. A gente sabe que o Depay recebeu uma oferta de 2,5 milhões de reais por mês do Corinthians. O Flamengo não vai fazer leilão pelo Depay. O Flamengo vai conversar com o staff do Depay, sim. Tá aqui na minha frente que ele é um dos que está mapeado pelo Flamengo e que o Flamengo vai procurar, sim. Já estão neste momento, inclusive, conversando com os staffs, levantando as informações sobre isso, mas que o Flamengo não vai fazer loucuras. Se o Corinthians mantiver 2,5 milhões ali e o Depay acreditar no Corinthians e quiser vir para o Brasil para jogar no Corinthians, o Flamengo não vai atravessar a negociação. O Flamengo vai propor aquilo que tem condições de pagar em folha de pagamento e... Acabar de escrever. E é importante destacar também o tempo de contrato, meus amigos. O Flamengo não vai contratar ninguém por 3, 4, 5 anos, ainda mais dependendo da idade do cidadão. Então, toda essa conjectura que eu estou falando para vocês, tudo isso é o que vai determinar a ação do Flamengo. Mas aqui, ó, na mensagem no meu celular, o Flamengo não está parado. O Flamengo já iniciou agora a busca por atacantes. E quando sentarem na reunião do conselho, eles já vão ter o tempo que o Pedro vai ficar parado, o que o Tite pensa e os jogadores mapeados. Porque, gente, se mapeia uma gama muito grande de jogadores. Agora, quais jogadores são possíveis no Flamengo? Depay é possível? Talvez sim, talvez não. Talvez pelo salário não seja possível. Então, eles não vão levar o Depay para a reunião do Conselho de Futebol. Estão me entendendo, gente? Eles vão levar para a reunião do Conselho de Futebol aqueles atacantes que foram mapeados, que foram comunicados, que receberam a sondagem do Flamengo a partir de agora. E esses que tiverem a possibilidade, que se encaixarem no orçamento do Flamengo, é que vão ser estudados pela diretoria rubro-negra, que vão ser negociados pela diretoria rubro-negra. Estão me entendendo, gente? Entenderam cada passo que o Flamengo vai tomar com relação a essa situação do Pedro? O Flamengo entende que é preciso, sim, ficar atento, tá? Por causa da lesão do Pedro. Já estão se comunicando com todos os atacantes mapeados. Mas ainda tem que saber, tem que esperar o Pedro chegar, avaliar, conversar com o Tite para só depois ter a reunião definitiva. Pode ser que na reunião os nomes apresentados não encaixem no orçamento do Flamengo, que vai privilegiar empréstimos. O Flamengo vai tentar a contratação por empréstimos. Se chegar à conclusão que precisa de um substituto para o Pedro, o Flamengo vai tentar via empréstimo. É mais simples, não onera o Flamengo imediatamente, a folha de pagamento também não fica tão estrangulada. E aí você tem a opção de ver o desempenho do jogador para comprar ou não. Então, só num segundo momento
é que o Flamengo vai correr atrás da contratação de um jogador. Bom, eu fiz questão de vir o mais rápido possível, levantar as informações rápidas, checá-las e vir o mais rápido possível trazer a informação para vocês. Não é uma informação legal, não é uma informação que a gente gostaria de trazer para vocês, mas infelizmente o Pedro está fora da temporada e agora, gente, o pânico está instaurado dentro do Flamengo. Os caras estão correndo para tudo quanto é lado para tentar resolver a situação quanto antes. Apesar da reunião ainda não estar marcada, não tardará a ser marcada. Do que eu conversei aqui até agora com a minha fonte dentro do Flamengo, gente, no máximo até sexta-feira, hoje é quarta, no máximo até sexta-feira, os caras marcam essa reunião para definirem. Vale lembrar que amanhã é o dia de reapresentação dos jogadores no CT. Então amanhã os caras vão ter um monte de definições para poder fazer, para poder conversar com o técnico Tite. Eu sei que vários membros do Conselho de Futebol do Flamengo estarão no Ninho do Urubu amanhã, tá? E essa reunião com o técnico Tite já vai acontecer logo cedo para que eles possam definir qual vai ser a jogada, a estratégia para daqui para frente, porque o Flamengo não está perdendo um atacante. O Flamengo está perdendo o melhor atacante brasileiro da atualidade. O Pedro, sem sombra de dúvidas, é o melhor centroavante do Brasil na atualidade. Então o Flamengo não está perdendo qualquer um. Não é só ir lá no mercado e buscar o Zé das Couves. Não é só ir ali no mercado e buscar um jogador qualquer. Não é. É buscar um jogador que possa fazer a diferença. Que possa suprir aquilo que o Pedro vinha entregando. Não é uma tarefa fácil, gente. Nem Memphis Depay está hoje no nível que o Pedro estava. Aliás, há muito tempo que o Memphis Depay não está no nível que o Pedro apresenta hoje, tá? Difíceis os atacantes que estão no mesmo nível ali. Mas, segundo eu apurei, o Flamengo tem um mercado nacional e internacional mapeado. Porque vale lembrar para vocês também que não é só jogador sem contrato que pode vir, não. Jogadores que estão atuando no futebol brasileiro também podem vir para o Flamengo. Basta não ter cumprido os 7 jogos no Brasileirão e o Flamengo conseguir negociar com o clube. Então, não pensem vocês que é só ir na internet e dar um Google em atacantes sem contrato. Não. Aqui no mercado interno também dá para procurar. Jogadores que até hoje à tarde estavam completamente descartados, casos, por exemplo, do próprio Memphis Depay e do Dario Benedetto, voltam à tona. Por quê? O Dario Benedetto está sem contrato há um tempão, está com 33 para 34 anos, se não me falha a memória, mas é um jogador facinho de você contratar por um período pequeno de tempo. Você pode conseguir trazer o Dario Benedetto aí por 4 meses, que é o que falta para o ano terminar. E aí coloca ali uma série de questões, de cláusulas num possível contrato para ele poder renovar ou não com o Flamengo para o próximo ano. Tem que lembrar também que há a questão das eleições no fim do ano. As eleições no fim do ano prejudicam ainda mais o Flamengo na questão de contratar um atleta. Porque como você vai garantir o atleta que ele vai permanecer para o ano que vem, se talvez não seja a sua gestão a estar aqui no próximo ano? Então, assim, gente, tem uma série de tomada de decisão que os caras vão ter que fazer agora. E, assim, pelo que eu apurei, os caras estão correndo atrás, sim. Eu quero parabenizar, agradecer a todos que estão se tornando membros nesse momento, aqui junto conosco. Desde o primeiro, William Souza, sensacional. Passando também pelo Jackson Gomes, sensacional. Papo de Esportes, sensacional. Túlio Rezende, uma salva de palmas para todos vocês. Muito bom, muito obrigado. Tornem-se membro VVP aqui do nosso canal, é só R$ 1,99, é baratinho. E você ajuda a gente a manter os canais e a manter a nossa infraestrutura aqui. Tô contando muito com vocês. Infelizmente, hoje eu não tô tão empolgado assim por conta da lesão do Pedro.